sobre vendas, que vai falar sobre energia e vai falar sobre movimento. Com vocês, vamos lá, solta o som, solta o vídeo. Não tem vídeo. Empreendedora e mentora, ela é especialista em destravar potenciais e escalar negócios com leveza e estratégia. Sua fala é prática, motivadora e baseada em vivência real. Com vocês, Bruna Moura. Bruna Moura! Obrigada, querido. Ótimo dia, ótima tarde. Ei, ninguém parou para olhar nada embaixo de cadeira nenhuma. Tem nada na cadeira de vocês? Tem não, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, né? Mas eu prometo que no final vai ter um presentaço para vocês. Gente, um prazer estar aqui, estou em casa. Pra quem não sabe, sou paraibana. E vim partilhar com vocês um pouco da jornada, mas antes eu quero entender. Quem aqui empreende há mais de 5 anos, levanta a mão. Boa. E quem aqui já teve a sensação, igual aquele hamster, de ficar dentro da gaiola, rodando, correndo, não sai do canto? Levanta a mão. Tá. Hoje eu vou mostrar para vocês que tenho que levantar as 2 mãos. Durante muitos anos eu também tive essa sensação. E vou te passar hoje o que é que você vai fazer para acabar com isso. Para onde é que você está indo. Vamos falar sobre construção de jornada. Bora lá? Primeiramente, não sou Bruna Moura. Vim aqui apenas como Bruna. Bruna na essência. Para a gente se conectar, que eu estou falando aqui com várias Marias, Joãos, eu sou só Bruna. E eu queria trazer exatamente para vocês o que me motivou, o que fez sair do zero, de onde eu vim, das minhas origens, te contando uma história. Não vou falar aqui apenas sobre jornada, mas sim sobre toda a construção e que você deve ter sim. Imaginem só, uma menina de 3 anos, pegando todas as suas roupas de quando era criança, de quando era bebê na realidade, e colocando no varal, na frente da casa da sua avó. Eu vendi tudo por R$1, R$2. Minha mãe quase tem uma síncope e minha avó ficou morrendo de felicidade. E eu falo que a Bruna empreendedora nasceu aí, mas ninguém reconhecia. Alguém aqui já sentiu, na infância, adolescência ou até hoje, que não nasceu com nenhum talento, com nenhum dom? Levanta a mão. Ninguém nunca me disse que vendas era talento. Hoje eu olho para trás e vejo a Bruna que começou com 3 anos vendendo roupa de quando era bebê na frente da casa da avó. Depois vendia brigadeiro na escola, vendia tudo que aparecia na frente. Mas aí ela tinha grandes sonhos. Com 10 anos eu dizia que eu ia ter uma fábrica de chocolate, ia ter um shopping. Coisa de criança, mas eu tinha um sonho. E por que eu estou te contando isso? Para te contar exatamente que todo mundo, desde pequeno, começa a ter reflexos e nós hoje somos criação oriundo de muitos pontos da nossa infância. Coisas boas que nos fazem evoluir ainda mais e coisas ruins que a gente olha e diz assim, quero deixar para trás. E a gente não deve esquecer jamais. E nessa construção, eu sempre busquei empreender. Sabia desde muito jovem. Às vezes essa descoberta acontece ao longo da nossa vida. E eu queria dizer que em vários momentos eu precisei, assim como todos nós empreendedores, porque antes de ser empreendedor, eu sou vendedora. Todos nós vendemos algo para alguém. Ou vocês não se consideram vendedores? Se até hoje não se consideraram, pode se considerar. Porque seja um profissional liberal, seja um empresário, antes de tudo somos vendedores. E eu queria te dizer que exatamente ninguém começa sabendo de tudo. Todo mundo tem o dia 0, todo mundo tem o dia 1. Isso aqui, vocês estarem aqui, sábado à tarde, 2 dias inteiros de conteúdo, absorvendo muito conhecimento, é o dia 1. Mas a gente não pode esquecer o dia 0, que estava ali atrás, que fez com que você chegasse até aqui. A gente não pode acabar com a nossa jornada, porque tudo é construção, tudo é aprendizado. E eu tenho certeza que isso aqui, esse lugar, esse ambiente, vai lhe provocar e fazer
buscar evoluir, porque zero, ele não é ausência, gente, ele é evolução. E exatamente por isso que eu te falo que com 20 anos de idade, eu abri o meu primeiro negócio, foi a primeira loja da Track and Field, e eu nunca pensei em vender só roupa esportiva. Não, você médico, não pense que você é só médico. Você empresário, não pense que você só vende aquele produto específico dentro do seu negócio. Você tem que ampliar muito mais a sua visão. Sabe por quê? Porque hoje você não entende, mas você vai conseguir visualizar passos mais à frente, quando você ampliar a sua visão, a diferença que isso faz. E eu vou contar para vocês que exatamente eu estava nesse flow, sabe, com muito desejo, sem saber, sem entender como iria fazer isso dar certo, fazer essa operação. Foi a primeira operação, inclusive do grupo. Hoje são mais de 650 lojas no Brasil inteiro e hoje tem também em Portugal. E eu fui ousada e disse, eu quero colocar essa operação na rua. E mesmo assim, 10 anos depois, colocando muita energia, porque eu sempre coloquei algo dentro de mim que é, eu não vou vender só roupa, eu vou vender experiência. O que se fala hoje de experiência do cliente, há 14 anos eu faço. E se você não começou, comece. Porque o cliente ele não vai só no seu estabelecimento, seja ele qual for. Se você for vender pneu, ele não vai apenas para o seu estabelecimento para comprar. Ele não pode, você não pode só tirar pedido. Você tem que fortalecer o seu cliente, tem que entender o seu ecossistema. E para isso você precisa criar. E o que aconteceu? 10 anos, 5 lojas, a gente foi para 2 estados, 12 projetos de inovação. Eu sempre fui muito inquieta, sempre estivemos no top 3. Imagina, nível Brasil, sempre procurei entregar e fazer melhor o que eu podia, o máximo, fazer muito mais do que podia. 66 experiências esportivas e eu poderia olhar e dizer assim, massa, legal, né? Saí de uma, construí, cheguei aqui e eu vi faziam já 10 anos. E eu parei para fazer uma pergunta, como serão os próximos 10? Aonde eu quero estar nos próximos 10? Eu não queria estar do mesmo jeito. E eu fiquei muito inquieta com isso. E o que me fez desbloquear foi, eu preciso acessar pessoas, eu preciso buscar conhecimento. O que é que eu faço? Exatamente, acessei um clube de mentoria que é exatamente como o Lions, para poder me capacitar e dizer assim, aonde é que eu quero estar? E eu fui provocada, exatamente na minha primeira mentoria, eu estava sentada aí com você, como vocês, e me veio uma pergunta e simplesmente eu não soube responder. Se eu perguntasse a vocês hoje, vocês saberiam? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você vai tirar do papel em 2026? Qual é o seu sonho? E eu estava exatamente aí como vocês. Eu olhei para o papel e disse, caraca, qual é o meu sonho? Eu já fiz tanta coisa, mas eu estou inquieta e eu não faço a menor ideia para onde é que eu vou. E aí, eu queria trazer para vocês que hoje a gente sabe exatamente onde está. Hoje é o nosso ponto A. A gente precisa saber e entender exatamente qual é o nosso ponto B. Aonde a gente vai estar? O que é que a gente quer fazer? Existe uma lei que diz que é o BREG, que são os sonhos grandes, cabeludos, gigantes que a gente tem que ter na nossa vida. Sabe assim, aquela coisa... Dizer assim, pronto, daqui a 2 anos eu vou estar palestrando no estádio, lotado. São exatamente sonhos muito grandes. Mas sabe o quê? Sabe o que existe entre o ponto A e o ponto B? Uma jornada. Como é que eu vou chegar lá? Isso a gente não olha. A gente quer chegar, mas a gente não se prepara para chegar lá.
Quem se prepara, chega. Sabe por quê? Porque a gente começa a visualizar, a ter clareza. E exatamente isso. Sabe o que aconteceu? Eu tive uma mudança de mentalidade. E eu comecei a entender o meu poder, que é o poder que cada um tem aqui. Nós somos únicos. Não existe ninguém melhor que você. E procure ser o melhor no que você faz. Uma hora aparece e acontece. Sabe por quê? Porque o mundo não dá para ser dos medianos. A gente não pode ficar ali na média. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje deixou alguém em casa. Levanta a mão quem deixou alguém em casa muito importante para estar aqui, adquirindo conhecimento e querendo evoluir. Exatamente quando eu entendi qual era o meu sonho, o que eu precisava fazer para chegar lá, foi que isso aconteceu. E quando você olha assim, faz assim, uou, aconteceu isso? Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu fiz um resgate, não só de um sonho, mas o resgate de quem era Bruna. Que pelo caminho eu tinha perdido. Sabe por quê? Porque quando a gente vive no automático, e resultado, em 3, a gente às vezes esquece de quem nós somos e dos nossos sonhos. E por isso, sabe aquela Bruna de 3 anos que começou a vender na rua? Aquela Bruna que aos 10 anos dizia que ia ter uma fábrica de chocolate. E meu pai gozava e dizia assim, minha filha, já é uma pessoa muito quente, fábrica de chocolate. Nasceu a Vício Zero. Paula, inclusive, minha sócia, está por aqui. A Vício Zero é uma marca de sorvetes e brigadeiros proteicos, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. E que, sim, lembra daquele dia zero? Nós temos vários dias zeros na nossa vida. A gente não pode ter medo de recomeçar várias vezes na nossa vida. E eu estou dizendo, esse hoje é o dia 1 para muita gente aqui. Sabe por quê? Porque começou a decidir, tomar a decisão de que daqui para frente vai ser diferente. E foi exatamente ali. Isso aqui é fruto de decisão. Hoje, a Vício Zero, 1 ano e meio depois, empresa legitimamente paraibana, já está em mais de 10 estados do Brasil. Iremos abrir a nossa indústria ano que vem em São Paulo e vamos sim para o Brasil e para o mundo. Sabe por quê? Porque eu tive coragem. E sabe o que é que eu quero que você mentalize e olhe isso? Na coragem. E você não vai ser Bruna, mas você vai agir como Bruna. Porque você precisa mudar, porque você quer mudar, porque você quer evoluir. Isso é o que nos faz ser diferenciado no mercado. E tudo começa com vendas. Quando eu comecei a entender o poder de vendas, da comunicação e do acesso, Bruna começou a entender que eu era influenciadora dos meus próprios negócios. E eu passei a o quê? Me comunicar. E na busca, eu respiro um movimento de saúde. E o que é que faz sentido, como é que a gente pode estar fortalecendo o nosso ecossistema? Para quem não sabe, ecossistema é o entendimento todo do teu negócio. E como é que você faz isso? Você tem que entender o que faz sentido para você e o que é que você pode estar acoplando de serviços e de produtos dentro da esteira do que você tem hoje. E isso foi o que aconteceu. Surgiu o podcast da Peregrina da Flor. Para quem não sabe, eu me considero empreendedora, mentora e peregrina. Fiz ano passado a caminhada de Santiago Compostela. E foi nesse lugar que eu fiz o resgate de quem era Bruna. Passando a me conectar. E a gente não precisa ir para Santiago de Compostela para se conectar. Mas sim buscar o que é que faz sentido. E parar, ou melhor, pausar. Pausar e entender de fato. 2 dias de conteúdo aqui. A cabeça está fritando. Quem está fritando aqui? Está todo mundo maluco, muita informação. Cada um fala uma coisa. Você fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é que eu vou colocar em prática? Respira.
Respira e entende que nem tudo cabe para você, mas você vai pegar tudo que faz sentido e aplicar dentro do teu negócio. Isso vai te fazer multiplicar, porque a gente não pode absorver, e é comprovado cientificamente, a gente não absorve tudo, apenas 30% do que a gente escuta e a gente suga. E de fato, nasceram vários projetos, dentre eles, estar dentro do Clube A, que é exatamente como a Lions, uma mentoria, a Track and Field, a gente foi fortalecendo, enriquecendo o ecossistema, e eu passei de fato a entender que não se trata apenas de vender produto, de vender experiência, mas sim de fortalecimento do ecossistema. Porque 66 experiências, eu tinha que entender, e vocês também, com quem vocês estão falando, como é que vocês vão criar comunidade. A partir desse movimento, imagina, são 130 experiências esportivas que a gente faz por ano. São 5 por final de semana. Mas, Bruna, por que tu faz isso? Porque é a forma que eu encontrei de estar falando com a minha comunidade. Criação de comunidade, mudança de mentalidade. E por que faz isso? Porque fortalece marca? Porque gera ROI? Porque é a melhor forma da gente estar fidelizando o nosso cliente. E exatamente, entendam que aprender é o que muda e compartilhar é o que evolui. E vocês estão aqui não só compartilhando conhecimento com as redes sociais e postando tudo que vocês estão vivenciando. Levem tudo, ou melhor, as melhores anotações que vocês têm para o time de vocês. Sabe por quê? Porque o time de vocês não tem acesso a isso aqui. E o time de vocês precisou entender exatamente para onde vocês estão indo. Vocês precisam mostrar para o time de vocês, sem medo, qual é o castelo, qual é o grande sonho de vocês, aonde vocês vão chegar. Porque você não vai chegar sozinho. Tem um time meu aqui. Não dá para fazer nada sozinho. Quando vocês passarem a mudar e entender que a gente não faz nada sozinho, a gente tem muitas pessoas ao nosso lado e a gente precisa sim. De que forma eu posso dar acesso, posso dar conhecimento para o meu time? Comecem segunda. Façam isso. Compartilhem. Porque compartilhar nos faz evoluir. E a gente tira, sabe aquela mente limitante, aquela crença que a gente tem de compartilhar e fica com medo de entregar o ouro? Quando a gente entrega, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E todo mundo aqui tem capacidade de ensinar. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é muito bom. E isso tudo acontece porque, além de empreendedora, de peregrina, enfim, de mentora, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa. E a gente precisa entender quais são os nossos inegociáveis. Quais são os negociáveis que você tem na sua vida? A pergunta que mais fazem quando me encontram é: Bruna, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta. Eu acho que é uma das perguntas mais frustrantes as respostas mais frustrantes que realmente eu não dou conta. Eu escolho o que é prioridade para aquele momento. O que é prioridade hoje para você? Hoje. E o que é prioridade amanhã? Quais são as prioridades? Lista. Acompanha na unha tudo. Sabe por quê? Porque existe um inegociável na nossa vida. E por muitos anos eu digo a vocês, não era. E tudo começou a dar certo quando eu entendi isso. E é exatamente como eu perguntei a vocês, quem aqui já correu tanto? A gente vive nesse fluxo, nesse flow. É tanta informação, é tanto conteúdo, é tanta coisa, que a gente acha que está perdendo a oportunidade. E quando a gente compreende que, além de correr, sem saber para onde ir, a gente precisa de um norte. Tem muita gente correndo e não faz a menor ideia para que direção está seguindo. E eu pergunto a vocês, algum avião decola sem plano de voo? Vocês querem continuar rodando em círculo? Eu tenho certeza que não. A clareza, ela só nasce, minha gente, quando a gente caminha.
Não existe nada pronto. Na nossa vida, nada vem pronto. E é desafiador para todo mundo. E eu consegui enxergar, através desses 17 anos de jornada, que existem 3 pontos de conexão que você precisa entender na sua vida. Que é a conexão, a comunicação e a caminhada. Priorizem, anotem isso. Conexão, comunicação e caminhada. Sabe por quê? Porque você precisa entender e compreender com quem você vai se conectar, como você vai se conectar, de que forma intencional você vai se conectar, com quem você quer falar. Comunicação, seja claro. A partir do momento que eu passei a ser a maior comunicadora dos meus negócios, o negócio mudou. E a gente tem muito medo de fazer isso. Seja nas redes sociais, seja presencialmente, a gente precisa escrever uma faixa aqui, assim, um cartaz na testa, dizendo exatamente quem você é. Tenham muita clareza e mostrem exatamente para o mundo quem é você, o que é que você faz. E a caminhada, isso para o mundo, comunicação, assim como para dentro do teu negócio. Porque você precisa, sim, construir. Seja um negócio que esteja começando do zero com 2 pessoas. Meu primeiro negócio, a minha primeira loja, eram 3 pessoas. Hoje nós somos mais de 100. Mas tudo tem um começo. Todo mundo tem o dia zero. E a caminhada, para onde você está indo? Para onde é que você vai? Depois de tanto conteúdo, e agora o que é que eu vou fazer com isso? Vou respirar? Vou entender tudo que aconteceu? Tirem 30 minutos da vida de vocês para isso, nada mais. Partilhem com o time. E muitas vezes, sabe o que é melhor do que chegar com a decisão? É partilhar com o time tudo que está acontecendo e dizer assim, como é que a gente vai chegar lá junto? Vamos colocar as mentes pensantes para pensar junto. Fazer uma construção conjunta. Sabe por quê? Faz todo mundo ter senso de pertencimento. E o negócio muda. Porque todo mundo fica com sentimento de dono. Todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer chegar no seu sonho. E não achem que tudo que eu estou falando aqui está muito longe, não. Isso é a realidade. Testem. Façam. Tirem do papel. Executem exatamente. Coloquem hoje aonde eu quero chegar. Qual é o meu grande sonho? O que é que eu quero fazer? 6 em 6 meses a gente revisita tudo. Mas no próximo ano, nós temos aí 30 dias para acabar o ano. O que é que eu vou fazer? Como vai ser o meu 2026? Eu trouxe exatamente aqui 8 caminhos para alta e alto performance. Para vocês exatamente compreenderem e absorverem quais são os 8 pontos que fazem total diferença no teu negócio, na tua vida. Se desafia a fazer sempre melhor. Não faça só o que lhe pedem, não. Faça muito mais. Quando a gente entrega muito mais, a gente passa a ser diferente. 2, entenda quais são as suas maiores habilidades e virtudes. Nós não somos muito bons em tudo. Nós somos incríveis em alguma coisa. Cada um aqui tem uma habilidade máxima. E vocês precisam entender que habilidade, o que é que você é muito bom. Faz sentido? Tenha metas claras. Você não pode cobrar de alguém algo que você não cumpre, você não entrega. Seja muito claro e crie metas, objetivos para você, para o seu negócio. Tenha metas muito claras. Sabe por quê? Porque você não pode cobrar, vai virar o ano e dizer assim, não alcancei, não fiz. Por quê? Porque clareza precisa ter objetividade. Precisa ser muito direto, muito prático. Promova feedbacks imediatos. Sabe que muitas vezes nos nossos negócios a comunicação é exatamente a grande falha. Por quê? Porque a gente acha que sabe. Porque a gente acha que ele fez.
E quando a gente começa a trazer feedbacks imediatos, começa a trabalhar com o nosso time, ele vai compreender e vocês vão passar a fazer construção. Anotem aí, se dedique ao máximo, mas não se atropele. A vida é feita de acelerar e desacelerar. Vai chegar um momento em que você vai estar lá acelerando, 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 acelerando. E se você não tiver muito forte, muito claro na tua mente o porquê você está fazendo aquilo, você vai se perder. Priorize ao máximo o porquê eu estou aqui, o porquê eu faço o que eu faço. Tenho muito amor, muita paixão, mas entendam muito o porquê eu estou fazendo esse movimento. O porquê eu estou sentada aqui assistindo essa palestra. Por quê? O que é que você quer? Crie seu senso de controle. Vai dizer que depois de crescer, a gente tem que sair do operacional? Perde a mão. Não acreditem que você, depois de chegar a um determinado momento, tem que estar lá no topo, no topo, no topo, no topo, só na visão estratégica do negócio, sem entender quais são os números, o que é que está acontecendo no chão, no piso. Você perde totalmente a mão. Por isso, crie processos, checklists, faça acompanhamento. Para quem é pequeno e ainda está no processo, no crescimento, faça com seu time. Quem tem líder, faça com seus líderes. Mas não deixe de acompanhar o processo da empresa. Delegue suas fraquezas. Nem fraquezas, mas são os pontos a melhorar. Tenham pessoas muito boas ao lado de vocês. Não tenham medo de contratar gente muito boa para estar ao lado. Sabe por quê? Porque a gente termina procrastinando na nossa vida esses pontos, o que a gente não gosta de fazer. E para finalizar, esteja ao lado de pessoas melhores que vocês. Estejam próximos de pessoas melhores. Estejam absorvendo conhecimento. Assim como eu vi as buzinadas, eu disse, tem muita gente ali entendendo que precisa estar perto do Moisés para poder mudar e girar seu negócio. Isso é muito legal. Vocês estão todos aqui fazendo investimento de conhecimento para poder dar uma virada mental e prática na vida de vocês. São exatamente os 8 caminhos para a performance. Eu digo a vocês, o destino, gente, ele importa. Sim, ele importa. Mas o caminho, a jornada, é exatamente o que transforma. Sabe por quê? Porque nós temos que várias vezes, nos redescobrir, aprender a reaprender para desaprender. Desconstruir pensamentos limitantes, desconstruir coisas que a gente aprendeu lá no passado ou que a gente ouvia. E a gente precisa movimentar. Fez sentido? Tirou foto? Bora lá, agora eu quero saber uma coisa. Até aqui, no dia de hoje. Deixa eu voltar aqui. Acesso, eu falei para vocês que é o que muda, o que transforma. E não faz sentido fazer isso sem mostrar de fato a prática. Então, eu falei que tinha um presentaço para vocês e que era melhor do que o brinde que ia estar debaixo da cadeira, que é exatamente o acesso que eu vou fazer, viu, Moisés? Em gratidão pelo seu evento, a todo mundo ter acesso à minha newsletter, que é exatamente a Lado B, de graça. Todo mundo pega o celular de graça. Por quê? Porque conteúdo e acesso a gente precisa compartilhar. A gente precisa dar acesso às pessoas. Então, procurem sempre estar ao lado de pessoas certas, melhores do que a gente. Bora lá, todo mundo pega o celular aqui. Isso aqui eu nunca fiz na minha vida, viu? Vai ter todo mundo acesso a Lado B, que é exatamente... É muito conteúdo, é caminhada de clareza e é o lado B que a gente mostra dos negócios e da vida que não mostra em nenhum lugar. E eu quero saber, o que muda a vida é quando a gente exatamente muda, como a forma como você muda. E eu quero saber, o que é que mudou até aqui na jornada? O que é que mudou? Conta pra mim, em uma palavra, qual foi a principal mudança do dia? Comportamento.
Boa. E aí, qual a principal mudança do dia? Clareza. Boa. Direcionamento. Boa. E aí, qual a principal palavra? Oi? Qual a principal palavra que é que mudou até aqui? Atitude. Boa. Atitude, decisão. A chave. Boa. Virada de chave. E aí, qual a principal palavra que é que mudou? Movimento. Boa. Movimento interno. Tomar a decisão. Boa. E aí? Comportamento. Comportamento. E aí? Qual a principal palavra? Atitude. Boa, gente. Exatamente. Tomem decisões, mudem a atitude de vocês, que a forma exatamente que a vida de vocês vai mudar é a forma como você muda. É o primeiro passo, é o ponto zero, é a decisão de vida. Vocês não estão aqui deixando tudo a vida de vocês por nada. Vocês querem mudança. Por isso eu quero que todo mundo levante aí e grite comigo. Bora lá, quero ouvir. Eu sou o protagonista da minha própria história. Bora lá! 1, 2, 3 e... Sou o protagonista da minha própria história. De novo, mais alto. Pensem, mentalizem, fortaleçam. Vocês são os protagonistas das suas próprias histórias. Ninguém vai fazer história por vocês. Cada um aqui tem a sua história. Vocês estão prontos para a mudança, para a revolução. Coloquem tudo em prática. A vida é ação. Ação, ação, ação. Bora! E maravilha! E quem quiser acompanhar Moura Bu nas redes sociais, pra gente continuar esse movimento. Super obrigada. Obrigada pela boa energia. Quanta energia, hein? Parabéns. Sucesso. Amém. Contem conosco. E aí, pessoal, quantas decisões, quantos propósitos, quantos movimentos vocês precisarão liderar a partir do Summit Paraíba? E eu tenho certeza